Olá, amados. Olá, amados. Graça e paz. Venho aqui deixar a palavra de Deus para a reflexão de cada um de nós. Quando Moisés vai no Egito para retirar o povo que estava cativo 430 anos, haja vista que Deus tinha prometido para Abraão que o povo ficaria cativo no Egito por 400 anos, ou 400 anos. Mas agora já se passaram 430 anos e Deus encontra Moisés e manda buscar o povo no Egito. Primeira coisa que acontece lá no Egito é quando o faraó vê que o povo quer sair e tem que sair porque é ordem de Deus. Moisés vai buscar o povo com a mão forte de Deus. O faraó aumenta o trabalho escravo do povo, aumenta a fadiga do povo, aumenta o cansaço do povo. Tem sido assim nos nossos dias. O tempo é muito corrido, é muito curto, a capacidade de angariar recursos financeiros de maneira legal é muito difícil e alguns se descambam, entram pelo caminho da corrupção, da mentira, do engano para usufruir de um conforto aqui nesse mundo, e outros ficam à mercê de ter que trabalhar numa grande carga horária para captar algum recurso financeiro. A carestia tomando conta de cada alimento, de cada mantimento, de cada objeto que se usa. E nós vivemos uns dias que parece que estamos sem governo, o governo de Deus. Parece que estamos entregues às baratas que não tem mais jeito. Mas isso é coisa que o inimigo tem feito para impedir que a nossa disposição esteja aguerrida, intrépida, para fazer a obra de Deus. Eu tenho a palavra que eu trouxe aqui, essa palavra está escrito no livro de Salmo 90, versículo 12. Diz assim, essa palavra diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração, ou de tal maneira que alcancemos corações sábios. Pois é, isso é um salmo de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Hoje temos que ter muita sabedoria para estar perante Deus, para servirmos a Deus. O apelo do pecado é grande. Já não se prega mais contra o pecado. Já não se prega mais a salvação. Meu amigo, Jesus disse, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma. Não adianta. Não adianta você ter capacidade de influenciar outras pessoas se você não está influenciando-as para o caminho do céu. Então eu quero falar com você que ainda aceita ser remanescente, aquele que sobrou dos que se perderam. Você que ainda aceita que precisa ir para o céu. Eu quero falar com você. Essa palavra é para você. Não venda aquilo que Deus colocou na sua vida. Não venda os seus talentos. Não se entregue. Olha, o Senhor Jesus, em Mateus 24, ele estava saindo do templo
E os discípulos olharam para ele e fizeram uma pergunta para ele. Ele passava pelo templo e eles perguntaram para ele: Senhor, olha que coisa bacana, coisa bonita, mais ou menos assim nesse ponto. E ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. E aí ele começa a falar com eles, com os discípulos, e ele diz assim, é gerar o sermão profético, o princípio das dores. Jesus diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o que nós temos escutado nesses dias? Guerras e rumores de guerra, guerras e rumores de guerras. Nós tivemos várias guerras no decorrer desses 50 anos, 40 anos, 50 anos. Mas nenhuma das guerras foram tão autênticas, tão patentes dentro da palavra de Deus como essas duas guerras que estão acontecendo agora. Essa guerra que já dura tanto tempo lá na Rússia, né? Antiga Rússia. Essa guerra que já dura entre Israel e os seus adversários, Hamas e assim por diante. Veja que está envolvendo o mundo. O mundo está envolvido nessa guerra. A Europa, Estados Unidos. Então é momento de nós olharmos e atentarmos para isso. Agora veja, Jesus diz assim, no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Não é o que está acontecendo? Ou alguém vai dizer assim, não, isso aí são somente coisas do tempo, é a terra cansada. Não, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus ela tem que se cumprir. A palavra de Deus não volta vazia. Jesus não veio aqui passear, fazer turismo, ele veio derramar o seu sangue, escolher um povo, salvar e avisar sobre essa salvação. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Olha, ainda não é tudo não, é só os princípios das dores. Aí Jesus prossegue. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso ainda vai acontecer, hein? Isso ainda vai acontecer. O que vai levar a essa mortandade e perseguição dos cristãos é essa grande profusão de falsos profetas que estão permeando as redes sociais, né, televisores, para rádios, para anunciar um evangelho vendido, um evangelho que não é o genuíno, um evangelho de palha. Esse evangelho de prosperidade, esse evangelho que o ser que prega ele, a pessoa que prega ele, o homem ou a mulher, está pregando porque está recebendo dinheiro para pregar. E já acumulou milhões e milhões e milhões de fortunas. Tem iates, tem aviões, tem carrões, tem frotas. São donos até de fábrica de cerveja. Então, abra o olho. Tem um conforto, fazendo a conduzir contra as cabeças de gado. Ei, meu irmão, se a nossa vida terrena não é certa aqui, por que acumular tanta riqueza? Por que não dividir com os pobres? Por que não fazer as benevolências? Aí ficam brigando, discutindo um com o outro, essa confusão toda. O Evangelho de Cristo, Satanás está tentando desacreditá-lo, fazer com que ele fique desacreditado. Mas esses homens também estão profetizados aqui na palavra de que eles iriam se levantar com essas mentiras, com essas falsidades, com essas falcatruas.
E isso é necessário para que se manifeste os verdadeiros. Aleluia. Então veja. E nesse tempo, Jesus dizendo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Não é isso que está acontecendo, meu irmão e minha irmã? O camarada trabalhou com outro na igreja lá, viveu o tempo todo, aí de repente, por causa de um desacordo financeiro entre eles lá, uma negociata, saiu um denunciando o outro. Ei, povo de Deus, não vamos entrar nesse âmbito, não vamos entrar nessa questão, vamos ficar assistindo o frigir dos ovos, vamos ficar olhando o tombo da carruagem, porque Jesus está sacudindo a igreja evangélica. A igreja evangélica está sendo sacudida para que haja um despertamento. Eu não sou a favor da pessoa falar assim, eu sou desigrejado. Desigrejado não sobe, meu irmão, porque Jesus vai buscar a igreja. Eu sou a favor que os remanescentes fiquem, permaneçam, orem, se consagrem, lutem. Não precisa você lutar publicamente, não. Lute, faça a sua guerra como Davi fazia no deserto em particular. E Deus ele vai responder, ele vai corresponder com aquilo que precisa para curar essa nação, para sarar essa terra, para mudar a história do Evangelho na face da terra. Aleluia. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Ei, é o evangelho do reino. O evangelho do reino não é comida, não é bebida, não é dinheiro. Tudo isso nós precisamos. Tudo isso Deus mandará, Deus suprirá, tem suprido. Mas não faça do dinheiro, da comida, da bebida a coisa primordial, principal. Não. Coloca Deus como princípio. Coloca Deus como a primeira coisa. Coloque Deus. Tem que ser Deus o primeiro. Tem que ser Jesus o primeiro. Não adianta eu querer muita coisa se Jesus não for o primeiro. A glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Homens, vocês que serviam a Deus no espírito e verdade, e agora se ensoberbeceram achando que vocês são, desce do palco. Tira essa fantasia, meu amigo. Não queira tomar o lugar de Deus. Volta à sua humildade. Esqueça esse negócio de querer ser importante, de querer aparecer. Porque Deus ainda te ama. E nós remanescentes, vamos continuar na obediência da palavra de Deus. Vamos obedecer sim os nossos pastores enquanto eles estiverem obedecendo a Cristo. Tá certo? Vamos ajudar nossos pastores enquanto eles estiverem servindo a Cristo. E você sabe, eu sei quem serve e quem não serve. Ei, eu não preciso de um terno caro para pregar o evangelho não, porque terno não prega evangelho, paletó não prega evangelho. Eu não preciso de um relógio para ostentar no meu braço, porque relógio não prega evangelho. Relógio não salva ninguém. O evangelho é do reino, o que será pregado é do reino. O evangelho do reino, eu vou explicar para quem não sabe, é salvação, é cura divina, é libertação, é ensino da palavra, é santificação, é isso. Tudo que for para glorificar o nome do Senhor Deus, tudo que for para exaltar o nome de Jesus, isso é, dentro da palavra de Deus, é o evangelho do reino. Tudo que fizer, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Se eu começo a aparecer, se eu começo a me ostentar dentro do evangelho, ei, já roubei o lugar de Deus.
Preciso voltar aos primórdios. Que o Espírito Santo de Deus possa aplicar essa palavra no seu coração, em o nome de Jesus. E até a próxima oportunidade, quando, se assim Deus permitir, estarei trazendo uma outra palavra, semelhante a esta, um louvor, uma adoração, para a honra e glória do nome de Jesus. Beijo no coração de todos.